Unidade 16. O uso da preposição like. Welcome. Welcome to Unit 16. Bem-vindo. Bem-vindo à unidade 16. How are you? How are you today? Como você está? Como você está hoje? Bem? Agora sim. Agora não é brincadeira, estamos realmente chegando bem próximo do final deste nível de introdução. São apenas 20 unidades, você está iniciando a unidade 16 e ao final dessa unidade teremos 17, 18, 19 e 20, apenas mais 4 unidades. E o seu nível de introdução estará concluído, você estará pronto para entrar no nível básico. Você lembra também o que eu falei na unidade 11? Vamos revisar. Eu falei sobre o livro 1. No início da unidade 11 eu comentei sobre o livro 1, que foi uma apresentação muito pausada, muito tranquila, muito repetitiva, porque era realmente o princípio da nossa caminhada, do nosso projeto de aprender inglês. E disse que no livro 2, no segundo livro do nível de introdução, seria um pouco diferente. Nós aprenderíamos novas regras, novas palavras, novos verbos, enfim, e seria um pouco mais complicado do que o livro 1, e eu tenho certeza que você também está achando um pouco mais difícil do que o livro 1. A ideia é esta, a ideia é prosseguirmos, avançarmos passo a passo, mas aprendendo a cada unidade coisas novas para chegarmos lá no final, no nível intermediário ou nível de comunicação, efetivamente nos comunicando em inglês. Vamos lá, vamos juntos. Vamos começar então esta nova unidade falando sobre, como eu disse, o uso da preposição like. Mas como assim preposição like? Na unidade 7, vimos pela primeira vez o verbo to like. Você lembra do verbo to like? O verbo to like significa gostar. Hoje aprenderemos que a palavra like não é apenas um verbo, mas também uma preposição e o seu significado é como. Então, vamos colocar isso no quadro para visualizar e entender melhor. To like, o verbo gostar. E a palavra like, que, como eu disse, significa como e é uma preposição. Bem, em inglês é assim. Algumas palavras têm 2, 3, 4 ou mais significados. Então você precisa também ir se habituando com isto. Nós conhecemos, por exemplo, a palavra you, que significa você, mas também pode significar vocês. Pode ser singular e pode ser plural. Então, o verbo to like é gostar e a palavra like também é uma preposição, significa como. Mais um detalhe que você precisa lembrar, estudado na unidade 3. Lá, na unidade 3, estudamos algumas das principais preposições. Vamos fazer então uma rápida revisão sobre o uso das preposições, especialmente em perguntas. Observe este exemplo. Where are you from? Você lembra deste exemplo? Where are you from?
Where are you from? A tradução é de onde você é. Mas se fizermos uma tradução literal, teremos o seguinte: onde é você de? A preposição from significa de, do e da. Então ali está escrito onde é você de. O que ocorre aqui? Você lembra o que falamos na unidade 3, se eu não me engano, ou na unidade 4, quando aprendemos a palavra where? Eu quero crer que foi na unidade 3. Falamos sobre as preposições e falamos que, como eu costumo dizer, eles, americanos, ingleses, enfim, os nativos do idioma inglês, quando eles têm uma pergunta e nesta pergunta tem uma preposição, diferentemente do português, eles colocam essa preposição no final da frase. E nós brasileiros, como nós falamos? Exatamente o contrário, nós colocamos as preposições no início das frases. Vamos ver. De onde você é? A preposição de ficou no início da frase. Com quem você mora? A preposição com ficou no início da frase. Para onde você está indo? A preposição para ficou também no início da frase. Mas em inglês, eles diriam assim: onde você é de, quem você mora com e onde você está indo para. Eles usam então as preposições lá no final da frase. Sabendo disto, nós brasileiros faremos o seguinte: começaremos a nossa interpretação, a nossa tradução, pela preposição. Quando na nossa pergunta houver uma preposição, nós começaremos então a nossa interpretação por aquela preposição. De onde é você ou de onde você é. I am from New York. Veja que na resposta, isto não ocorre. Na frase afirmativa, a preposição vai para o seu lugar normal. Eu sou de Nova York. Mas na pergunta, a preposição fica no final. Bem, vamos ver mais um exemplo para que fique bem entendido, para que você consiga lembrar desta matéria que foi apresentada pela primeira vez, como eu já disse, lá no livro 1. Então temos aqui mais um exemplo. Se a frase fosse para quem você está olhando. Para quem você está olhando? Uma namorada ciumenta poderia perguntar para o seu namorado: para quem você está olhando? Se o namorado for americano, você teria que dizer assim. Vamos começar com a palavra quem. Who. Who are you? Você está. Lembre-se que a palavra are somente está na frente do sujeito you, porque nós estamos fazendo uma pergunta. O verbo to be, que é do grupinho, passa para frente do sujeito quando fazemos perguntas. Who are you looking at? Você lembra que at, quando é usado com o verbo to look, o verbo olhar, significa para? Então, para
Quem você está olhando? Who are you looking at? Mais um exemplo. Where are you going to? Where are you going to? Temos uma pergunta e temos nesta pergunta uma preposição. Então a preposição foi para o final. To significa para. Vamos começar a nossa interpretação por ela. Para onde você está indo? Where are you going to? Where are you going to? Para onde você está indo? I am going to work. Quem vai para algum lugar. Eu estou indo para o trabalho. I am going to work. Where are you going to? I am going to work. Então, lá no seu livro, na observação número 1, diz assim: veja que nestas perguntas tivemos que começar nossa tradução ou nossa interpretação pela preposição. O mesmo não acontece na resposta, pois a frase é afirmativa. Esta regra de colocar a preposição no final serve apenas para as frases interrogativas, para as perguntas. Mas e esse tal de like, que nós conhecíamos como o verbo to like, o verbo gostar, e que agora eu estou te dizendo que também é uma preposição? Vamos entendê-lo também melhor. Vamos lá. Se você quisesse dizer alguma coisa assim, como vamos analisar essa frase. Digamos que você queira perguntar para o seu amigo, para a sua amiga, estrangeiro ou estrangeira, como é a sua cidade ou como que é a sua cidade. Nós brasileiros falamos apenas como é a sua cidade, como é o seu chefe, como é a sua irmã, como é o seu dia lá na sua empresa. Mas eles usam como que é. Então, vamos colocar a palavra que entre parênteses e vamos traduzir essa frase, então, para o inglês. Vamos lá? A nossa preposição é a preposição like, a palavra como. Ela fica onde? No final. Então, like vem para cá, antes do ponto de interrogação. E agora, a palavra que. What. What. O sujeito desta frase é a sua cidade. A sua cidade é o sujeito. Este sujeito equivale a qual pronome pessoal reto? Dizer a sua cidade, ou a minha cidade, ou aquela cidade, é o mesmo que dizer o pronome neutro, it. Por quê? O João é he, é um homem. A Maria é she, uma mulher. Mas a sua cidade é uma coisa, portanto, um it. Então, vamos colocar aqui a sua cidade, your city. Faltou o nosso verbo principal, que é o verbo to be, conjugado na terceira pessoa, o verbo ser. Eu sou,
você é, ele é. Então, he, she, it, is. Ele é, ele está, ela é, ela está, isto é ou isso está. Portanto, a palavra is. Pronto, está feita a nossa frase. What is your city like? What is your city like? What is your city like? Como é a sua cidade ou como que é a sua cidade? What is your city like? Uma resposta possível para essa pergunta, como eu havia dito antes, your city, vamos substituir pelo pronome neutro, it, ela. Ela quem? Ela, a minha cidade. It is very beautiful. It is very beautiful. What is your city like? It is very beautiful. Então, temos o nosso primeiro exemplo usando a palavra like como uma preposição significando como. Em seguida, nós voltamos com a continuação deste assunto. Até já! Unidade 16, o uso da preposição like. Continuação. Bem, onde paramos, estávamos vendo alguns exemplos. Vamos analisar no mínimo mais 3 exemplos. Então, o próximo é What is your new apartment like? Você mudou para um novo apartamento e eu não tive a oportunidade ainda de conhecê-lo. Então, você me conta da sua mudança e eu te pergunto, what is your new apartment like? What is your new apartment like? Vamos tentar traduzir essa frase? Lembre-se, isso é uma pergunta e nós temos nesta pergunta uma preposição. A preposição está aqui no final. Temos que começar a nossa interpretação, a nossa tradução pela pergunta. Então, nós vamos pensar assim. Como que é o seu novo apartamento? Como que é o seu novo apartamento? Ou, em português, como é o seu novo apartamento? What is your new apartment like? What is your new apartment like? Vamos ver uma resposta. It is small. Novamente, o sujeito your new apartment, para não ficar muito repetitivo, para não dizer my new apartment is small, ele foi trocado pelo pronome reto correspondente. It, ele, o meu novo apartamento. It is small, vírgula, but very comfortable. Comfortable. Cuidado com essa palavra porque nós conhecemos a palavra table, mesa, table. Mas aqui não é comfortable, não, é comfortable, comfortable, comfortable. It is small, but very comfortable. Ele é pequeno, mas muito confortável. Vamos ver mais um exemplo? Esta é bem interessante. What is your boss like? A palavra boss significa chefe. Chefe.
boss. Your boss, seu chefe. My boss, meu chefe. What is your boss like? Então, temos novamente a preposição like. Começamos a nossa tradução, a nossa interpretação por ela. Como que é o seu chefe? Como que é o seu chefe, ou, português, como é o seu chefe? Eles dizem como que é o seu chefe. What is your boss like? He is nice. He is nice. Esta seria a sua resposta com relação ao seu chefe? I don't know. Eu não sei. But you know. Mas você sabe. But you know. He is nice. Ele é legal. Então, what is your boss like? Como é o seu chefe? Ou como que é o seu chefe? He is nice. Ele é legal. Mais um exemplo. What is your English? O espaço aqui está pequeno. Vamos continuar aqui. Course like. What is your English course like? What is your English course like? Novamente, como que é o seu curso de inglês? Como é o seu curso de inglês, ou como que é o seu curso de inglês? What is your English course like? What is your English course like? Se eu fizesse essa pergunta para você, eu ficaria muito satisfeito se a sua resposta fosse mais ou menos assim. It is good. Já é um bom começo. It is good. Vírgula. And very easy. It is good and very easy. Vamos ver. Ele quem? O teu curso de inglês. Este it substitui o sujeito, your English course. Ele é bom e muito fácil. It is good and very easy. Bom, espero que essa tenha sido a sua resposta. Antes de concluirmos, vamos fazer aqui uma comparação com o verbo like e com a preposição like. Veja a seguinte frase. What is your mother like? What is your mother like? What is your mother like? Tradução: como que é a sua mãe? Como é a sua mãe ou como que é a sua mãe? What is your mother like? Sua resposta poderia ser she is beautiful and very intelligent. She is beautiful and very intelligent. E eu poderia, você sabe que eu sou bastante curioso, então eu poderia perguntar assim. And what does she like? And what does she like? And what does
she like? And what does she like? Agora, esta palavra, a palavra like, não é uma preposição. Agora, nós estamos usando o verbo gostar. Lembre-se, toda frase tem um sujeito e toda frase tem um verbo principal. Nesta frase aqui, o sujeito é your mother e o verbo principal é o verbo to be, que está na frente do sujeito, porque é uma pergunta. Mas nesta frase aqui, o sujeito é she. Precisamos de um verbo principal. Qual é o nosso verbo principal? O verbo gostar. Ele é do grupinho ou do grupão? Do grupão, portanto precisa de um auxiliar quando você faz uma pergunta. E o que ou do que auxiliar não se traduz, ela gosta. E do que ela gosta? And what does she like? Então, cuidado com o verbo to like e com a preposição like. O verbo to like significa gostar, a preposição like significa como. Bem, este foi, então, o nosso primeiro tópico da unidade 16, o uso da preposição like. Em seguida, voltamos para falarmos sobre o imperativo. Precisamos fazer uma breve revisão sobre o imperativo, portanto, até já. Unidade 16. O uso do imperativo. Vamos fazer uma revisão sobre este assunto também tão importante, apresentado lá no início do nosso curso, ainda na unidade 1, na sua primeira unidade. Essa matéria é extremamente importante para que você não cometa erros ou cometa o mínimo de erros possível. Vamos pacientemente revisar essa matéria então. Procure sempre lembrar da divisão infinitivo versus imperativo. Então vamos ver, vamos revisar aqui o infinitivo. Infinitivo versus imperativo. Bem, o imperativo é uma ordem e o infinitivo é o verbo na sua forma básica, na sua forma original. Verbos terminados em ar, de trabalhar, er, de correr, ir, de sorrir e assim por diante. E a ordem, o imperativo é trabalha, sorria, responda. Isso é imperativo. Bem, então vamos lá. To work. To work, nós já conhecemos e significa trabalhar. Está no infinitivo. O imperativo é o simples uso do verbo sem a partícula to. Quando você remove a partícula to e usa apenas o verbo, então você tem o imperativo. Work. Trabalha. Uma ordem. O que mais? Estou revisando a unidade 1. To answer. Lembra deste verbo? To answer significa responder. E o imperativo é apenas o próprio verbo answer sem a partícula to. Responda.
responda. Answer. O verbo to smile significa sorrir. O seu imperativo é smile. Sorria. Uma ordem. Certamente você lembra dessa matéria porque eu venho revisando este tópico bem frequentemente. Então, quando você usa a partícula to na frente do verbo, ele está no infinitivo, ou seja, na sua forma básica, na sua forma original. E quando você remove a partícula to, ele está no imperativo, uma ordem. Bem, já revisamos então o imperativo também. Agora vamos ver alguns exemplos para que você possa ver novamente, possa perceber novamente o quão importante é saber a diferença, saber diferenciar quando o verbo está no imperativo e quando o verbo está no infinitivo. Vamos lá. Se eu colocasse esta frase no quadro, I need to go now, e pedisse que você repetisse comigo para treinarmos a pronúncia e também a fluência. Então vamos repetir e repetir rápido. I need to go now. I need to go now. I need to go now. Espero que você tenha percebido. Nós já falamos sobre isso antes, já usamos esse mesmo exemplo. Essa frase está errada. Essa frase está incorreta. Por quê? Aqui no quadro está escrito: eu preciso, vai agora. Eu preciso, vai agora. E não era exatamente isso que você queria dizer. Você gostaria de dizer: eu preciso ir agora. Mas nós sabemos que to go significa ir. Porém, o verbo go sem a partícula to na frente não está na sua forma original, não está no infinitivo. Ele é um imperativo, uma ordem. Vai. Portanto, dizer I need to go now pode parecer correto, mas não está. O correto é I need to go now. I need to go now. Agora sim, eu preciso ir agora. Vamos ver mais alguns exemplos de erros. Analise estas frases, por favor. I need it. I need it. Eu preciso, come. Você quer dizer eu preciso comer. Portanto, coloque a partícula to na frente do verbo eat para que você tenha o infinitivo comer. Se você não coloca a partícula to, você tem o imperativo, come. Agora sim, I need to eat. Eu preciso comer. You need go. Novamente, you need go. Você precisa vai. Opa, esquecemos de alguma coisa. To go. You need to go. Você precisa ir. E o último, they need smile. They need smile. Eles precisam sorria. Também está errado. Vamos colocar a partícula to
Pronto, agora sim, sorrir. They need to smile. Eles precisam sorrir. Percebeu? Lembrou o quão importante é conhecer, saber, entender a diferença entre os verbos no infinitivo, na sua forma original, e no imperativo, uma ordem. Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos falar um pouco mais sobre imperativo. Eu também falei em uma outra unidade anterior que o imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Nós podemos dizer o verbo to come significa vir. É o contrário do verbo to go, que significa ir. Então, se eu disser apenas come, eu estou dizendo o quê? Vem ou venha. É uma ordem. Então, vamos colocar aqui. Vem ou venha. Come here. Come here. Come here. Vem aqui. Come here. Ou o imperativo negativo. Don't come here. Don't come here. Não vem aqui. Don't come here. Todo imperativo negativo é assim. Você só precisa colocar a palavra don't na frente do verbo e ele vira um imperativo negativo. Por exemplo, work, trabalha. Don't work, não trabalha. Responda, answer, não responda. Don't answer, imperativo negativo. Alguns exemplos, então. Stay here. O verbo to stay significa ficar ou hospedar-se. Então, quando eu digo stay here, fica aqui. Stay here. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Não vá lá. Não vá lá. Don't go there. Don't go there. Be patient. Be patient. Please. Be patient. Por favor, seja paciente. Be patient. Seja paciente. Don't forget. O verbo to forget significa esquecer. To forget. To forget. Esquecer. Se eu disser apenas forget, esqueça. Mas don't forget é o imperativo negativo. Não esqueça. Don't forget. Have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. Tenha um bom final de semana. Have a good weekend. Temos mais alguns. Precisamos de espaço. Então vamos lá. Vamos apagar o quadro. Vamos ver aqui. Don't start.
verbo to start significa começar, iniciar. To start. Don't start. Não começa. Don't start. Stop. Stop. Please. Se tem alguém te incomodando, você pode dizer assim: Stop, please. Stop, please. Para, por favor. Bem, temos ainda mais algumas palavrinhas aqui a título de vocabulário. Vamos colocá-las também no quadro, rapidamente. Vamos lá. Patient. Paciente. Paciente. Patient. Desculpa. Patient. Paciente. O verbo to stop. To stop. Parar. O verbo to feel. Também é um verbinho novo. Sentir. Ou sentir-se. Tanto faz, sentir ou sentir-se. A palavra terrible. Terrible. Terrível. Terrível. Terrible. So. Mais ou menos. How are you today? So. Not so good. Mais uma expressão. Not so good. Não muito bem. Not so good. Patient, paciente. To stop, parar. To feel, sentir ou sentir-se. Terrible, terrível. So, mais ou menos. Not so good, não muito bem. Bem, ainda não concluímos este bloco. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Até já! Unidade 16, o uso do imperativo, revisão e continuação. Vamos apenas rapidamente concluir o vocabulário que nós estávamos estudando. Faltou pouca coisa. I am sorry. A expressão I am sorry significa eu sinto muito. I am sorry. Quando você quer se desculpar, você pode usar essa expressão. I am sorry. I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. Bem, este é um verbo novo. Escutar. Por vezes, temos que traduzir este verbo também como ouvir. To hear. I am sorry to hear that. Quando usamos essa expressão? Digamos que você esteja conversando com alguém em inglês e você pergunte How are you today? E esta pessoa diga Not so good. Você vai perguntar alguma coisa assim What is the problem? What is the problem? Qual é o problema?
Enfim, não importa qual seja a resposta, essa pessoa tem um problema e após ouvir esse problema você vai demonstrar carinho, enfim, atenção e você vai dizer I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. Que para nós brasileiros significa apenas sinto muito. Obviamente que se fizermos uma tradução literal, seria mais ou menos assim: sinto muito ouvir ou escutar isto. Esta é uma frase bem importante, eu fiz questão de passá-la para vocês. Eu sei que ela está registrada aí no seu material, mas é muito importante comentá-la. Preste atenção nessa frase. I am sorry to hear that, porque você vai precisar dela, você vai usá-la com certeza. E a palavra impossible. Impossible. Que obviamente significa impossível. Impossible. It is impossible. Isto é impossível. It is impossible. Revisando, I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. It is impossible. It is impossible. Bem, este é um bloco, como eu disse lá no início, bem curtinho. Voltamos apenas para concluir o que havia faltado. Vamos dar prosseguimento. No próximo bloco voltaremos para falar sobre o corpo humano. Estaremos fazendo um estudo das partes do corpo. Vamos incrementar o nosso vocabulário, aprendendo a dizer olhos, mãos, nariz e assim por diante. Até já! Unidade 16. Corpo humano. Precisamos incrementar ainda mais o nosso vocabulário, ainda no nível de introdução, para chegarmos no nível básico, falando já um pouquinho de inglês, entendendo um pouco melhor, tendo recursos. Então, faremos isso a seguir com uma lista de palavras que descreve o corpo humano. Vamos lá? Então, palavras que descrevem o corpo humano. A primeira delas, vamos começar com a parte principal. Head. Head. Bem, a palavra head significa cabeça. Head, cabeça. Vamos ficar por ali, naquela região. Face, 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 rosto. O próximo é eye. A grafia é assim, mas a pronúncia é simplesmente eye. Como esta palavra normalmente é dita no plural, você pode acostumar o seu ouvido com a palavra eyes. Eyes, olhos. Mas apenas um seria olho. Depois temos a palavra nose. Nose. E nose significa nariz. Então, nose, nariz. Mouth. Novamente, isto era para ser a letra H.
mouth, boca, mouth, boca, mouth. Essas palavrinhas com TH realmente são complicadas. Esta, lip, lip, lábio, lábio, lip. Então vamos revisar. Head, cabeça. Face, rosto. Eye, olho. Nose, nariz. Mouth, boca. E lip, lábio. Tongue. A palavra tongue significa língua. Língua com acento. Tongue. Tongue. Língua. A palavra ear. Orelha. Ou ouvido. Ear. Ear. A palavra cheek. Cheek. O que será que significa esta palavra? A palavra cheek. Bem, você tem aí no seu material, né? Bochecha. Bochecha. Cheek. Bochecha. Chin. Chin. Chin é queixo. Queixo. Chin. Queixo. Forehead. Forehead. Forehead, testa. Uma palavra estudada na unidade 12. Hair. Hair. Cabelo. Então, vamos revisar. Tongue. Tongue. Ear. Ear. Cheek. Cheek. Chin. Chin. Forehead, forehead e hair. Hair. Mais uma vez. Head, cabeça. Face, rosto. Eye, olho. Nose, nariz. Mouth, boca. Lip, lábio. Tongue, língua. Ear, orelha. Cheek, bochecha. Chin, queixo. Forehead, testa. Hair, cabelo. Bem, vamos apagar o quadro, precisamos de espaço para as próximas palavras. O vocabulário para o corpo humano é vasto. Com certeza você quer conhecer todas as palavras. Vamos tentar colocar aqui todas as possíveis. Vamos lá. O próximo, neck. Pescoço. Neck. Neck. Pescoço. Back. Back. Costas. My back. Minhas costas. Back. Arm. Braço. Arm.
braço. Elbow, elbow, cotovelo. Elbow, cotovelo. Elbow. Hand, mão. Hand, hand, my hand, mão. Finger, finger, dedo. Finger. Com o seguinte detalhe: finger é usado exclusivamente para descrever os dedos das mãos. Se você estiver falando dos dedos dos pés, a palavra é outra. Então, finger, dedo, desde que seja da mão. Chest, chest, peito. Então, chest é o peito. Vamos ver. Breast, 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 seio. E o plural, breasts, breasts, seios. Belly, belly. Desta palavra ninguém gosta, mas às vezes é difícil de evitar. Belly, barriga, belly. Bem, não temos espaço suficiente, vamos revisar. Neck, pescoço. Back, costas. Arm, braço. Elbow, cotovelo. Hand, mão. Finger, dedo, desde que seja o dedo da mão. Chest, peito. Breast, seio. Belly, barriga. Leg, perna. Leg, perna. Legs, no plural, pernas. Knee. Cuidado com a pronúncia. Começa com a letra K, mas a pronúncia é apenas assim. Knee. Knee. Aquele K não tem som. Knee significa joelho. Esta é ankle. 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 Tornozelo. Tornozelo. Ankle. Tornozelo. Foot. Foot. Pé. Foot. Pé. Cuidado aqui porque o plural de foot é irregular. É feet. Pés. Então essa palavra tem plural irregular. Foot, um único pé. Feet, dois ou mais pés. E a palavra toe. Toe. O que significa a palavra toe? Também significa dedo. Desde que seja o dedo do pé. Um dos dedos dos pés. Ou toes, para dedos dos pés. Então vamos revisar. Leg,
perna. Knee, joelho. Ankle, tornozelo. Foot, pé. Feet, pés, plural. Toe, dedo. Faltou alguma coisa? Vamos ver aqui. Será que faltou alguma parte do corpo humano? Bem, desculpa, não lembro de mais absolutamente nada. Vamos pensar nas outras partes do corpo humano para o nível avançado do nosso curso na Communication. Quem sabe? É uma excelente ideia. Bem, ficamos por aqui com relação ao corpo humano. Este bloco se encerra e logo nós voltamos para falar sobre enfermidades. Vamos conhecer também o vocabulário sobre enfermidades e vamos ver exemplos e como usar este vocabulário. Até já! Unidade 16. Enfermidades. Bem, aí no seu material tem uma observação, a observação 3, que diz assim: cuidado com as enfermidades. É óbvio que temos que ter cuidado com as enfermidades, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte: em português, falamos que estamos com dor de cabeça. Não é assim? Você fala, eu falo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na garganta, eu estou com febre. Em inglês é um pouco diferente. Eles, americanos, ingleses, enfim, eles dizem eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma febre. Então, temos que tomar cuidado. Precisamos usar o verbo ter no lugar do verbo estar. E ainda precisamos colocar um artigo, o artigo a ou en, na frente do substantivo, ou seja, na frente da enfermidade da qual estamos falando. Sendo assim, em vez de falarem eu estou com dor de cabeça, eles dizem eu tenho uma dor de cabeça. Mas vamos visualizar isso no quadro para que você entenda melhor. Dor de cabeça em inglês é head, a palavra cabeça, que nós acabamos de aprender no bloco anterior, head, mais a palavra dor. Headache. 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 Então, headache significa dor de cabeça. Headache, dor de cabeça. Bem, se eu quero dizer em português, eu falo eu estou com dor de cabeça ou na cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Esta é a forma natural de falarmos em português. Nós usamos o verbo estar. Estar com. Eu estou com dor de cabeça. Em inglês, isto não é possível. Você terá que dizer eu tenho uma dor de cabeça. Então essa é a diferença que você precisa entender para este item, para este tópico sobre enfermidades. No lugar de usar o verbo to be, o verbo ser e estar, você usará o verbo ter. No lugar da preposição com, você usará o artigo um ou uma. Então vamos tentar em inglês. Se você disser I am with
headache. Você aprendeu que a palavra headache é dor de cabeça. Se você pensar como falamos em português, você dirá isto: I am with headache. E isso está errado. Você terá que alterar, então, e dizer: eu tenho uma dor de cabeça. Sempre que você falar de enfermidades, doenças, você vai trocar, então, o estar com por ter um ou uma. Vamos lá. I have a headache. Agora sim, essa está correta. I have a headache. I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça. Que em bom português será, se você quiser fazer uma adaptação, eu estou com dor de cabeça, não há qualquer problema se você traduzir assim. Mas vamos continuar, vamos prosseguir e vamos ver o vocabulário sobre enfermidades. A primeira já vimos, dor de cabeça, headache. A segunda, então, backache. Backache, dor nas costas. Dor nas costas. Se você fez recentemente uma mudança, carregou muitas caixas, muitos móveis, você pode estar com esse problema. Backache, dor nas costas. Earache, dor de ouvido. Dor de ouvido, ficou muito junto aqui, talvez você não consiga visualizar. Dor de ouvido. Earache, dor de ouvido. Stomach, obviamente, significa estômago. Stomachache. Stomachache significa dor no estômago. Stomachache. Uma outra, tooth. Essa palavra é difícil de pronunciar. Significa dente. Toothache é dor de dente ou dor no dente. A próxima, cold. Esta apareceu na unidade 12. Significa frio, significa com frio, mas como estamos falando sobre enfermidades, a única tradução que nos interessa é resfriado. Não é uma gripe, é apenas um resfriado. Cold. E a última para esta unidade, sore throat. Sore throat significa dor de garganta. Dor de garganta. Na verdade, a palavra sore não significa dor. Dor, conforme eu disse anteriormente, é ache. Como backache, earache, stomachache, toothache.
mas a palavra sore significa dolorido ou inflamado, ou dolorido por um processo inflamatório. E a palavra throat, esta sim significa garganta. Então, quando estamos com a garganta inflamada, nós falamos que estamos com dor de garganta, nós brasileiros. Isso em inglês é sore throat, sore throat. Então, este é o nosso vocabulário. Headache, 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 dor de cabeça. Backache, 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 dor nas costas. Earache, 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 dor de ouvido. Stomachache, 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 dor no estômago. Toothache, 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 dor de dente. Cold, cold, resfriado. E a última, sore throat, sore throat, sore throat, dor de garganta. Vamos ver alguns exemplos? Bem, o nosso primeiro exemplo, então, será uma pergunta nova para nós. How do you feel today? How do you feel today? How do you feel today? Bem, eu não sei se você lembra, mas o verbo to feel já apareceu para nós, significa sentir ou sentir-se. Ele pode ser reflexivo, sentir-se. Então, como auxiliar não se traduz, você se sente hoje. Como você se sente hoje? How do you feel today? A resposta pode ser I feel good. I feel good. Não há qualquer problema. Você poderia dizer também I feel fine. Ou ainda I feel okay. Qualquer uma destas respostas estariam corretas. I feel good, eu me sinto bem. I feel fine, também a tradução é eu me sinto bem. I feel okay, da mesma forma podemos traduzir assim, eu me sinto bem. How do you feel today? I feel good. And you? How do you feel today? Bem, vamos continuar. Precisamos de espaço. Vamos manter a mesma pergunta. How do you feel today? E vamos alterar as respostas. I feel so. So, mais ou menos. How do you feel today? I feel so. Bem, se alguém diz esta resposta, você provavelmente vai mostrar compaixão e vai perguntar mais ou menos assim: What is the matter? Bem, eu sei que esta é uma palavra nova para você, mas aqui a palavra matter substitui a palavra problem. É mais comum em inglês você ouvir What is the matter? What is the matter? No lugar de What is the problem? Ok? Então a palavra matter significa problem. What is the matter? Qual é o problema? E a resposta será I have a cold. I have a cold.
eu tenho um resfriado. Isso fazendo a tradução literal. Em português nós diríamos, eu estou resfriado. Bem, vamos revisar. How do you feel today? Alguém pergunta, how do you feel today? Como você se sente hoje? E a outra pessoa responde, I feel so. Eu me sinto mais ou menos. Bem, então vamos perguntar qual é o problema? What is the matter? What is the matter? E a resposta, pelo menos a resposta do exemplo, I have a cold. I have a cold. Eu estou resfriado. Ou, literalmente, eu tenho um resfriado. Bem, é aqui que você vai dizer mais ou menos assim. Oh. E esse ou significa mais ou menos isso. Oh, I am sorry to hear that. Oh, I am sorry to hear that. Sinto muito ouvir isto, sinto muito escutar isto. Vamos repetir. How do you feel today? How do you feel today? I feel so. I feel so. What is the matter? What is the matter? I have a cold. I have a cold. Oh, I am sorry to hear that. Oh, I am sorry to hear that. Temos mais alguns exemplos, mas teremos que fazer uma breve pausa. Já voltamos. Até já. Unidade 16, enfermidades. Continuação. Onde paramos? Estávamos vendo então alguns exemplos, frases, respostas, um pequeno diálogo, usando isto que nós estamos aprendendo agora. Então vamos para mais um exemplo. How does Michael feel today? How does Michael feel today? How does Michael feel today? Como o Michael se sente hoje? He feels. Não esqueça de acrescentar a letra S na terceira pessoa do singular, quando o nosso verbo é do grupão. He feels terrible. He feels terrible. Ele se sente terrível. Bem, na pergunta, observe o verbo to feel. Não usamos a letra S. Por quê? Porque o acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular, he, she, it, ocorre somente quando a frase é uma afirmação. E aqui nós temos uma pergunta. Quando usamos o auxiliar does ou o auxiliar negativo doesn't, não há qualquer alteração. Somente nas afirmações para he, she, it, precisamos acrescentar a letra S. He feels terrible. Ele se sente terrível. Vamos para aquela nossa perguntinha. Vamos demonstrar compaixão. What is the matter? What is the matter? What is the matter? Qual é o problema? Vamos incrementar esta pergunta? Nós poderíamos também dizer, caiu alguma coisa aqui no chão, desculpa. Nós poderíamos também dizer, what is the matter with him?
What is the matter with him? Qual é o problema com ele? Com ele quem? Com o nosso sujeito, com o Michael. What is the matter? Ou ainda, what is the matter with him? He has a headache. He has a headache. Ele tem uma dor de cabeça. É assim que os americanos falam. Mas se você quiser, você pode adaptar a tradução para ele está com dor de cabeça. Mas em inglês você terá que falar ele tem uma dor de cabeça. He has a headache. E a resposta é oh, I am sorry to hear that. Essa frase, para nós, pode parecer um tanto longa, um tanto exagerada, mas eu lhe garanto que ela é muito útil. É importante que você memorize. É muito importante saber dizer oh, I am sorry, ou então I am sorry to hear that. Sinto muito ouvir isto. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos falar da Laura. How does Laura feel today? How does Laura feel today? How does Laura feel today? Como a Laura se sente hoje? She feels terrible. A Laura está com o mesmo problema do Michael. She feels terrible. Ela se sente terrível. What is the matter? What is the matter? Ou ainda, what is the matter with her? Qual é o problema? Ou qual é o problema com ela? What is the matter? Ou what is the matter with her? She has a backache. She has a backache. She has a backache. Ela tem uma dor nas costas. She has a backache. Oh, I am sorry to hear that. Sinto muito ouvir ou escutar isso. Vamos repetir este último exemplo. How does Laura feel today? How does Laura feel today? She feels terrible. She feels terrible. What is the matter? What is the matter with her? She has a backache. She has a backache. Oh, I am sorry to hear that. Oh, I am sorry to hear that. Bem, este foi o item enfermidades. Temos ainda mais um assunto para tratarmos dentro da unidade 16, que será o nosso próximo bloco, onde falaremos sobre o verbo to get. Faremos algumas combinações com o verbo to get e você terá a oportunidade de aprender alguns verbos compostos. Estudaremos também alguns exemplos com estes verbos. O verbo to get, depois do verbo to be,
é sem dúvida nenhuma o verbo mais importante da língua inglesa. Então, te vejo em seguida. Até já! Unidade 16. Algumas combinações com o verbo to get. Bem, conforme eu disse, o verbo to get, que você já conhece, obter, conseguir, chegar, ficar, e eu costumo usar depois desta última tradução, ficar, obter, conseguir, chegar, ficar, eu costumo usar uma vírgula e dizer etc. Por que isto? Porque o verbo to get é um verbo que tem várias traduções, vários significados. E ele é, sem dúvida alguma, um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Ele é um verbo muito especial. Ele funciona como uma espécie de coringa. Se combinarmos este verbo, o verbo to get, com alguns adjetivos, teremos verbos chamados de verbos compostos. A seguir, vamos incrementar o nosso vocabulário, então, com alguns destes verbos compostos, combinando o verbo to get mais alguns adjetivos. Vamos lá? Então, o primeiro deles será o verbo to get hot. To get hot. Isto é um verbo, to get hot. Bem, você sabe que o verbo to get, conforme eu falei, conforme você já estudou comigo, significa obter, conseguir, chegar, ficar e mais algumas traduções. Vamos pensar assim. Vamos pensar por enquanto que o verbo to get significa ficar. Agora a pergunta é a seguinte, a palavra hot, você lembra deste adjetivo, palavra hot? Obviamente sim, se você sabe que hot dog é cachorro quente, então hot significa quente. Bem, to get hot nada mais é do que ficar quente. To get hot. Ficar quente. Mas há uma outra forma em português de traduzirmos esta expressão, este verbo composto, o verbo to get hot. E a outra forma seria esquentar. Então, to get hot significa esquentar, porque ficar quente é o mesmo que esquentar. Este é o primeiro. Vamos ver mais alguns. To get hot, esquentar. Consequentemente, to get cold deve ser ficar frio. E ficar frio nada mais é do que esfriar. Então, se você quiser dizer esfriar, você dirá to get cold. Bem, estes verbos podem ser usados também no gerúndio. Se você quiser dizer, por exemplo, está esquentando, como você dirá? It is. Você queria dizer apenas está, mas isso é um verbo, é o verbo to be. Em inglês não existe sujeito oculto. Você vai precisar de um sujeito, de um pronome reto, ainda que seja aquele pronome reto neutro que você somente traduz quando for absolutamente necessário. Então, para dizer está ficando quente ou está ficando frio, você dirá it is getting hot.
ou it is getting cold, dependendo do que você quer dizer. Está esquentando, it is getting hot. Está esfriando, it is getting cold. It is getting cold, está ficando frio. It is getting hot, está ficando quente. Por quê? To get hot é ficar quente, to get cold é ficar frio. Ou seja, esquentar e esfriar. Vamos ver mais alguns? To get married. To get married. To get married significa casar ou casar-se. Casar-se. To get married. To get sick. A palavra sick significa doente. To get sick, ficar doente. E o que é ficar doente senão adoecer? Ficar doente, adoecer. To get sick. I am getting sick. I am getting sick. Eu estou adoecendo, eu estou ficando doente. To get pregnant. To get pregnant. Ficar grávida. Ficar grávida. Ou seja, engravidar. Engravidar. Ficar grávida. To get pregnant. Vamos ver mais um? To get tired. To get tired. A palavra tired significa cansado. Portanto, to get tired é ficar cansado. Ficar cansado ou cansar-se. Cansar-se. Bem, vamos revisar. To get married, casar-se. To get married. To get sick, ficar doente, adoecer. To get sick. To get pregnant, ficar grávida, engravidar. To get pregnant. To get tired, ficar cansado, ficar cansada ou cansar-se. To get tired. Temos mais alguns? To get old. To get old, ficar velho ou envelhecer. To get old, ficar velho, envelhecer. I am getting old. Eu estou envelhecendo. To get better. To get better. Ficar melhor. Melhor. Ou seja, melhorar. Ficar melhor
é o mesmo que melhorar. To get better. You are getting better. You are getting better. Você está melhorando. E o contrário, to get worse. To get worse. Ficar pior ou piorar. To get worse. Ficar pior, piorar. To get worse. Vamos revisar. To get old, ficar velho, envelhecer. To get better, ficar melhor, melhorar. To get worse, ficar pior, piorar. Bem, até aqui então nós vimos to get hot, ficar quente, to get cold, ficar frio, to get married, casar-se, to get sick, ficar doente, to get pregnant, ficar grávida, to get tired, ficar cansado, to get old, ficar velho, to get better, ficar melhor, e to get worse, ficar pior. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. It is getting hot. It is getting hot. Você lembra deste exemplo? Quando eu apresentei to get hot e to get cold, eu coloquei exatamente este exemplo. It is getting hot. O que significa? Está esquentando. Porque dizer está ficando frio é o mesmo que dizer está esquentando. It is getting hot. Vamos ver mais um. It always gets cold at night. It always gets cold at night. It always gets cold at night. Lembre-se, o pronome reto it é o pronome neutro e nós só traduzimos quando é absolutamente necessário. Mas temos que usá-lo porque em inglês não há o sujeito oculto. Usou o verbo, tem que usar um sujeito, ainda que seja o sujeito neutro. Então, sempre esfria ou sempre fica frio à noite. Observe que nós tivemos que acrescentar a letra S porque o nosso sujeito é o sujeito it, é o pronome reto it, terceira pessoa do singular. She wants to get married. She wants to get married next year. She wants to get married next year. She wants to get married next year. Ela quer, o verbo querer, ela quer se casar ou casar-se no próximo ano. She wants to get married next year. Mais um exemplo. I can't get sick. I can't get sick. Eu não posso adoecer. Eu não posso ficar doente. I can't get sick. Então vamos repetir. It is getting hot. It is getting hot. Está esquentando, está ficando quente. It always gets cold at night. It always gets cold at night. Sempre esfria ou fica frio à noite. She wants to get married next year. She wants to get married next year. Ela quer se casar no próximo ano.
E o último, I can't get sick. Eu não posso ficar doente. Temos ainda mais 4 exemplos. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos para concluir este bloco e também esta unidade. Até já! Unidade 16, algumas combinações com o verbo to get. Estávamos vendo alguns exemplos então e vamos continuar. Nosso próximo exemplo é she wants com S, obviamente, porque é terceira pessoa. She wants to get pregnant. A palavra pregnant significa grávida. E to get pregnant é ficar grávida, engravidar. Então, o que está escrito aqui, she wants to get pregnant. Ela quer engravidar. Ela quer ficar grávida. They always, eles sempre, get tired. Este G não ficou muito bem. E agora eu apaguei a letra E. Então vamos apagar tudo. Get. They always get tired when. Você lembra da palavra when? When significa quando. When they travel. They always get tired when they travel. They always get tired when they travel. Eles sempre ficam cansados quando eles viajam. Ou eles sempre se cansam quando eles viajam. We are getting old. Não importa a sua idade, não importa mesmo, mas esta frase é verdadeira para você e para mim. A cada dia que passa, we are getting old. Nós estamos envelhecendo. We are getting old. Your English is. Após 16 unidades do seu curso, obviamente, getting better. Your English is getting better. Your English is getting better. Eu tenho certeza. O seu inglês está melhorando, está ficando melhor. To get better, melhorar. It is impossible. It is impossible to get worse. Se a coisa já está feia, nós podemos dizer que it is impossible to get worse. É impossível piorar, é impossível ficar pior. It is impossible to get worse. Então, she wants to get pregnant. She wants to get pregnant. Ela quer engravidar. They always get tired when they travel. They always get tired when they travel. We are getting old. We are getting old. Your English is getting better. Your English is getting better. E a última, it is impossible to get worse. It is impossible to get worse. É impossível piorar. Bem, chegamos ao final de mais uma unidade no nosso curso particular de inglês, ainda no nível de introdução. Agora, concluímos a unidade 16. Como eu disse no início da unidade, falta apenas
4 unidades. 4 unidades e mais nada, chegaremos ao final deste nível de introdução e entraremos no nível básico. Prometo que lá no nível básico falaremos mais inglês, usaremos tudo que nós aprendemos neste nível de introdução, que é a base, que é onde você adquire solidez para depois então construir o nosso projeto, que é aprender a se comunicar neste idioma tão importante que é a língua inglesa. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Vamos continuar juntos. Espero te ver em breve na unidade 17. Até lá!